Olá, meus amados. Estamos começando mais uma Casa Luz aqui na segunda-feira. Estou todo descabelado, chegando na rua. Olha que bagunça tá meu cabelo. Mas é assim mesmo. A gente está avançando aí e acabei de entrar em casa, estava em reunião e chegamos agora. Algumas novidades aí. Creio que a gente vai poder avançar em algumas coisas nos departamentos da igreja. Então a gente está nessa correria toda aqui, não é? Mas podemos recomeçar aí os trabalhos. Mas está muito bagunçado meu cabelo, né? Deixa pra lá. Muito bem, queridos. Hoje, segunda-feira. Eu preciso dar um recado aqui muito importante. Nós colocamos no Facebook. Colocamos no Facebook sobre doação de sangue, né? O irmão José Luiz, ele usou bastante sangue na questão lá dos tratamentos, e nós colocamos no Facebook a imagem do endereço. Você que é doador de sangue, nos ajude, ele precisa de vários doadores para repor o banco de sangue. Então, nos procure, você que é doador, para a gente poder caminhar, ou você pode ir direto, né? Acho que na foto lá tem o nome do hospital, do endereço e assim por diante. Ok? Muito bem. Nós estávamos ali começando sobre o livro de Tiago. Nós lemos, né, a primeira parte, o primeiro capítulo do livro de Tiago. E o finalzinho do primeiro capítulo ele é muito interessante, porque mostra a importância, né, de nós crescermos em conhecimento de uma forma prática. Eu quero terminar essa parte 1, ou melhor, terminar ali alguns dos últimos versículos do capítulo 1 do livro de Tiago. Amém? Nós vamos orar nesta hora. Pai, eu quero te agradecer pela tua presença em nosso meio, te louvamos, Senhor Jesus, porque o Senhor tem nos ajudado, Senhor, a avançar em cada trabalho. E assim, Senhor, também com o ensino, com essa leitura, com essa meditação, Senhor, que nós fazemos todas as segundas-feiras, que o Senhor venha edificar as nossas vidas. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Tá vendo o Rafael e a Day aqui? Impressionante, né, Rafael? Estava com o Rafael lá em São Bernardo. E aí a gente saiu dessa reunião, viemos para cá. Graças a Deus que hoje é feriado, né? Se não fosse feriado, não daria para chegar de jeito não, nem que eu arrancasse todos os meus cabelos, né? Muito bem. Vamos lá, queridos. Tiago, capítulo 1, eu quero relembrar aqui o finalzinho, né? Versículo 20, diz assim: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Bom, tem que ler o 19, né? Fiz o 20 aqui, mas o melhor é o 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio no se irar, para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojamos de toda a impureza e acúmulo de maldade, né, que vai enchendo, né, os nossos corações. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, a palavra vai salvar a nossa alma, quer dizer, vai mudar a visão da nossa alma, os sentimentos, né, a maneira de pensar. Isso é muito importante, porque se nós, né, temos sensibilidade de Deus, mas os nossos desejos não estão em Deus, isso é um problema sério. Muitas pessoas estão na igreja, amam o Senhor, mas os seus desejos ficam ali aquela coisa confusa. Então nós temos que vencer isso, né? Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma.
Versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, como é importante, né, nós conhecermos, termos a palavra e praticá-la. Se a gente não pratica, a nossa alma não tem experiências com a prática da palavra. Você só vai ver a força, né, de perdoar, por exemplo, de liberar perdão, de fazer um bem a uma pessoa, se você praticar. Não adianta você saber de teoria. E é interessante, amados, que a prática tem uma coisa chamada experiência e de forma assim prática tem a emoção da experiência. É engraçado, a nossa vida tem que ser composta de boas emoções também. A emoção estimula a gente também, não é? Então, a prática da palavra, isso gera experiências, e são experiências prazerosas, edificantes, isso traz, né? Gera emoção. Então, veja, nós não somos movidos por emoção, a nossa alma é um campo de emoções, ok? Nós não somos movidos por emoção, nós somos movidos pela convicção da palavra, sabemos que a palavra é a verdade, porém, ao praticar a verdade, ao praticar os mandamentos, a praticar a direção de Deus, a prática gera emoção. E aí, meu amado, você tem boas emoções. Aí você começa a ter também um alívio de muitas cargas, você começa a ter emoções boas, sabe? Você se torna uma pessoa mais leve, você começa a ter outras experiências, isso é muito importante. Então, a prática da palavra, ela gera muitos benefícios. Então, versículo 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque a gente fica enganado, né? Aí eu já sei. Porém, na hora da tentação, o que muitas das vezes fala muito forte? A nossa alma, porque a nossa alma está com outras emoções, outras sensações. Mas quando você começa a prática da palavra, a tua alma também é conquistada. A tua alma começa a ter prazer agora em coisas que vêm do Senhor. Interessante isso, né? Nós somos seres muito emocionais e as experiências, né? Quando você vai lá, ajuda uma pessoa, levanta uma pessoa, sabe? Isso preenche, né? Você, isso é uma sensação boa. Além da aprovação de Deus, além de você poder ouvir a voz do Senhor falando em seu ouvido. Este é meu servo, meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Então isso é muito importante, ok? Vamos lá, versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho seu próprio rosto natural. Eu falei semana passada, a palavra é um espelho. Muita gente não gosta de ler a Bíblia, né? Porque começa a ver o quanto ela está tão distante, né? Começa a ver os seus próprios defeitos. Fala, ai meu Deus do céu, eu vou parar de ler esse livro aqui porque eu estou me expondo, né? A palavra de Deus é assim, ela é um espelho, vai mostrando o que está ruim, as rugas, né? Os problemas, né? Os defeitos. Você vai vendo no espelho, não é? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem, por exemplo. Se você for ler a história, sei lá, de Davi, história de tantos personagens, você vai vendo, poxa, assim como Davi errou, eu também estou errando. Assim como Abraão errou, eu também estou errando. Assim como Paulo errou, eu também estou errando. A Bíblia é um grande espelho para nós. E aí a gente vai vendo consequências, a gente vai vendo, poxa, eu estou igualzinho, né? Eu vou acabar tendo as mesmas consequências, ou eu estou acertando por esse caminho. Então, é um espelho muito grande a palavra de Deus. Porque se alguém é ouvinte da palavra, versículo 23, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Quer dizer, por que a gente esquece rápido? Porque não é praticante. Aquelas coisas não foram marcadas na sua vida porque você não criou o hábito. Então você esquece. Você viu, interessante e tal, mas você esquece.
Mas, versículo 25, aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, veja, aquele que considera será um homem feliz no que realizar. Esse será bem-aventurado no que realizar. Feliz porque tem experiências, feliz porque aprendeu, feliz porque verificou, né, a força da palavra de Deus. Então ele realiza agora sim, como é que eu vou dizer? Ele realiza com a sua experiência, ele sabe que aquilo é bom, então ele vai realizar, o seu comportamento já é outro. Sabe quando você começa a ter experiência, o quanto a integridade te protege, você começa a ser um homem íntegro. Sabe, um homem mentiroso é um homem que vive correndo riscos horríveis, horríveis. Mas quando a pessoa começa a ter experiência, por exemplo, estou dando apenas um exemplo, a importância de ser íntegro, uma pessoa íntegra, e você começa a ver as experiências, né, o benefício de você ser um homem reto, as pessoas confiam em você, as pessoas, né, olham para ver e ver a coerência, sabe? Isso te protege, né? Você fica ali num ambiente protegido, e não só as pessoas, mas as próprias circunstâncias. Porque você começa a tomar atitude, não, esse dinheiro aqui é para tal pessoa, isso aqui eu vou separar isso aqui eu tenho que mandar isso aqui. Então tudo chega, se alguém analisar o seu trabalho, vai ver que o seu trabalho está realmente tudo correto, tudo coerente, não tem nenhum quebra-galho, não tem nenhuma falcatrua, nenhum rolo, né? Essa expressão, né? Nenhuma coisa enrolada. Você é uma pessoa correta, íntegra. Então, aí você começa a ver que vale a pena servir ao Senhor, né? Então, isso é muito interessante. Vamos lá. Versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então ele começa a mostrar aqui que já que nós temos a direção, então vamos, né? Se queremos dizer, poxa, temos vida com Deus, vamos usar essa expressão religioso, né? Um religioso é alguém que, né, pensa em estar com Deus. Então a sua conduta tem que refletir exatamente isso. Ele fala, a verdadeira religião sem mancha, sem coisa torta, é essa, de visitar os órfãos e as viúvas e não se contaminar com fofoca, não passar fofoca, sabe, passar verdade, ali cuidar exatamente como a palavra de Deus diz. Então você vai para a prática, a palavra está te mandando realmente levantar outras pessoas, ajudar outras pessoas, mas também nesse relacionamento você é uma pessoa íntegra que controla o que você fala, sabe, controla o que você ouve. Então, porque você tem temor, porque você sabe a direção de Deus, você não quer perder a direção. Então você trabalha com muita coerência, né? Verdadeira religião. Vamos lá, capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Tem gente que é muito crente do lado de pessoas que você tem interesse. Do outro lado, de pessoas que você não tem muito interesse, você nem se preocupa com o seu comportamento digno com pessoas que você não tem interesse. Olha que loucura. Porque muitas vezes as pessoas vão usar a fé como sendo um cartão de visita. Não, eu sou crente. Tem muita gente que faz negócios, diz assim, não, eu sou crente, sou evangélico. E aí acha que com isso vai ganhar ali, né? Porque está com outras pessoas também que amam a Jesus. Só que ele está usando aquele ali só com interesse, porque com outros que não tem muito interesse de fazer nenhum negócio, nenhuma venda, deixa para lá, não estou nem aí com o que ele pensa de mim. Não é assim, não. Então vamos lá. Ele vai entrar nesse assunto. São assuntos chatos, né? Constrangedores, mas isso é terrível, amados. Às vezes, fazendo parênteses aqui, as pessoas quando me ligam, normalmente é assim, né? Raramente alguém me liga e fala, poxa, Evandro, eu quero te dar alguma coisa, eu quero te abençoar em alguma área, eu quero... Sabe, as pessoas ligam, a maioria das vezes, pedindo alguma coisa.
seja uma empresa que quer pedir para você dinheiro, quer vender uma coisa para você. É engraçado que as nossas relações são muito interesseiras, a gente vê isso, sabe? Então, essa é uma dura realidade. As pessoas parecem que só buscam conversar com outras pessoas por interesse de ganhar alguma vantagem nesse relacionamento, nessa amizade. E a vida não deve ser assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E ele entra nesse assunto delicado. Olha o que ele diz. Versículo 2. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratar-te com diferença o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assentas aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre, tu fica ali em pé, ou assentado aqui embaixo do estrado dos meus pés, não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes, tomados de perversos pensamentos? Acho que esse texto é fácil de se entender, mas eu só quero fazer uma ressalva aqui, né? Amados, a gente tem que... Sei lá como é que eu vou explicar isso, não sei nem se vale a pena eu falar isso, né? Mas, amados, tem gente que entra às vezes na igreja, né? Às vezes a pessoa é um andarilho, né? Então, não, vou tratar como igual, tudo bem, mas ele é digno de respeito, de consideração, mas às vezes a gente tem que ajudá-lo, até mesmo uma situação, às vezes precisa ajudá-lo, talvez dar uma roupa nova, né, para ele poder ter uma social melhor. Porque realmente a gente, até nessa época de pandemia, né, que a gente passa, a gente vê a importância, né, de higiene, né, de banho, né, de estar limpo, né? Então, mas a gente não pode ser assim meio... Né, ler o texto tão friamente, dizer, não, você tratou com diferença. Não, a gente tem que ter até o cuidado com a higiene. Se a pessoa veio sem higiene, não quer dizer que você vai desprezar ela, mas você tem que ajudar ela a superar esse momento. Não sei se vocês estão entendendo, né? Não sei se isso vai criar polêmica, sabe? Às vezes nós vamos tratar diferente, porque o caso é diferente no sentido de que ela precisa ser ajudada, né, nessa área. Talvez outros não. Então ali que dá para ter uma social, mas o texto em si ele está falando aquela questão do desprezo, se desprezar uma pessoa. Entende? Então ele despreza o outro porque o outro não tem nada que o atraia. E já o homem lá com anéis de ouro, talvez eu vou ganhar um anel daquele lá, né, de presente. É santa ilusão, né, das pessoas, né? Mas tudo bem, vamos lá. Não, versículo 4. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perversidade, de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé. Isso aqui é muito importante, olha só. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Olha que coisa interessante, isso aqui é muito interessante. Quer dizer, a beleza assim, da obra de Deus é pegar alguém que realmente tem uma série de necessidades, mas pela compaixão nós vamos lá ajudar a levantá-lo. Isso é tremendo, não? Quando ninguém tem necessidade nenhuma, né? Tudo bem, está todo mundo bem, vamos adorar a Deus e tal, mas aquela questão de você ajudar uma pessoa, de levantar uma pessoa, ter assim, aquela preocupação para que aquela pessoa não vá cada vez mais para baixo, isso é nobre da parte de Deus. O próprio Deus é glorificado porque ele pega pessoas tão simples e faz dessas pessoas cheias de fé, pessoas que vão se mover pela fé. E o nome de Deus ele é ressaltado por quê? Porque por essas pessoas serem pessoas de fé, elas conquistam também. Elas começam a ter dignidade, elas começam a ter uma postura diferente, e aí elas começam a ver que com Deus elas podem conquistar até coisas maiores. E a história de muitos, né? Quantos testemunhos existem no mundo, né, de pessoas que estavam lá embaixo e foram se erguendo por acreditar em Deus.
Isso também rende glórias a Deus. Porque os homens acreditaram no caminho de Deus, eram homens de fé. É isso que ele está falando. Então, por mais que a pessoa ali apareça, eu tenho tudo, e aquela pessoa não me atrai nenhum interesse, mas ela é digna de respeito. Deus quer construir uma história bonita na vida daquela pessoa que veio lá de baixo. Quem nasceu talvez em berço de ouro, né? Já está numa condição que daí ele pode avançar. Mas a pessoa que lá embaixo, ela tem série de limitações. E a história bonita é ver que ela andando, crendo em Deus, ela vai se reerguendo e dá uma história tremenda. Há livros, né? Se escrevem livros sobre isso. Então é sobre isso que ele está falando, né? Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele mesmo prometeu aos que o amam. Sabe? Então, além de tudo isso, aqueles homens vão morar no céu, porque são ricos em fé. Coisa tremenda. Entretanto, versículo 6, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles os que vos arrastam para tribunais? Então, eu volto ao ponto, um ponto anterior que eu estava falando. Então, é muito importante que a gente não menospreze, porque Deus tem uma história linda para cada pessoa. Então, gravem isso. A nossa função é uma função fantástica, de você poder destravar, ajudar a pessoa a se destravar e crescer em fé. É que nem o milagre que Deus fez com Lázaro. Lázaro estava morto e Jesus deu vida novamente para ele. Agora mandou eles desatarem, né, as amarras de Lázaro, né? O corpo estava todo enfaixado. Então a igreja, ela tem essa visão, eu vou destravando, vou ajudando para que a pessoa possa ir avançando, tendo suas experiências em fé. Isso é tremendo. Então, por isso que ele fala, entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não viu a beleza da obra que Deus quer fazer na vida dessas pessoas. E aí ele começa a dizer, olha, vocês estão achando que a solução para a vida de vocês, o melhor, são os ricos? Os ricos, muitas das vezes, se tem alguma diferença, eles não... Muitas das vezes, quais são os mecanismos que eles têm? São mecanismos muito fortes, né? Às vezes já entra para os tribunais, né? Já leva para os tribunais. Não estou dizendo que o rico em si, a Bíblia não está dizendo que todos os ricos são assim. Mas, e muitas das vezes, os homens estão montados nas suas riquezas. O que rege eles é a proteção da riqueza. E qualquer coisa que mexa na base deles, que é a riqueza, que é vamos dizer assim, a segurança deles, eles não pensam duas vezes. Porque o que eles querem prestar contas é porque eles querem prestar contas à riqueza deles. A atenção deles é preservar a riqueza. Então, quando o homem é montado nisso, ele não pensa duas vezes. Você está me incomodando, vou te levar para o tribunal. Porque ele não está nem aí com a vida de uma outra pessoa. A preocupação dele é preservar a sua riqueza. Então, talvez uma pessoa necessitada, ela sabe que ela precisa ter bons relacionamentos, né, respeitar uma outra pessoa, e aí ela vai aprendendo a se relacionar. Já uma pessoa que está montada na riqueza, ela vai pensar assim, eu não preciso de ninguém, eu estou bem, eu estou seguro, o que eu tenho que fazer é preservar essa riqueza. Se alguém me incomodar, eu mando a polícia afastar, eu já vou para tribunais, eu já resolvo. É nesse sentido, entende? Quando a pessoa está com a riqueza sendo a sua fonte de vida. Porque existe, né? Estou dizendo isso claramente porque existem homens ricos que são homens de Deus. Entende? Há homens ricos que têm temor, que sabem que a fonte da vida deles não é a riqueza. Eles têm até riqueza, mas a fonte de vida deles não é a riqueza. A fonte de vida deles é Jesus, é o Senhor. Ok? Verso 7. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Volto a falar, quando o homem se firma na riqueza e acha que ali é o Deus deles, então qualquer outro Deus, você crê em Deus,
O dinheiro não cai do céu. Só aqui, ó, é aqui, ó. O meu Deus é isso aqui, a riqueza. Então os homens começam a blasfemar, porque eles veem na riqueza os resultados. Sim, eles têm os resultados deles na riqueza. Só que a riqueza não é Deus. Entende? Mas eles acham, porque o nível de satisfação deles está em alta, quer dizer, eles estão satisfeitos com o que têm. Só que Deus é muito mais, né? A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Vamos lá. Verso 8. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Verso 9. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguídos pela lei como transgressores. Então, está lembrando da lei ali, está lá em Levíticos, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se você faz acepção, você não está amando aquele que você está desprezando. Então, ele está falando sobre isso. Versículo 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que diz não adulterarás, né? Muitas vezes nós falamos muito fortemente, eu não adultero e eu não deixo ninguém, eu não quero, a Bíblia fala que ninguém deve adulterar e tal, bate bem nessa tecla. O mesmo que fala sobre contra o adultério é também o que fala contra não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser a transgressor da lei. Então, se você aprendeu que a lei diz que você tem que ser fiel em todos os pontos, se num ponto só você foi, né, pega o Código Penal. É um livrão assim, né, o Código Penal, né? Todo advogado tem que ler aquele Código Penal. Então, não quer dizer que o cara cometeu todos aqueles crimes. Mas se algum daqueles crimes lá ele cometeu, então ele já está condenado pelo Código Penal. Muito bem. Então é isso que ele está falando. Então não adianta você dizer que faz tanta coisa boa, mas na hora você desprezou uma pessoa pobre. Então você está cometendo pecado. Versículo 12. Falar de tal maneira e de tal maneira procedei, como aquele que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Falar de tal maneira e de tal maneira procedei, como aquele que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, nós temos que ter essa palavra, esse comportamento. Quando ele diz falar de tal maneira e de tal maneira procedei, então você precisa ter essa mensagem, né, na sua consciência, na sua boca, mas também proceder segundo, né, ter o mesmo comportamento segundo aquilo que você está falando. Proceder como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então isso é muito sério, né? Você saber e não praticar. Lembra? Se você sabe e não pratica, você se esquece. Verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Então muitas das vezes a gente fala, né? Eu tenho fé, na realidade você tem um pensamento. Porque a fé, ela é mais do que um pensamento. A fé se torna uma convicção que mexe no teu pensamento e também nas tuas atitudes. É o que você fala e é o teu procedimento. Então vamos lá. Meus irmãos, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, se não tiver atitudes? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Seu irmão ou irmã estiver carecido de roupa e necessitados de alimentos cotidianos, você está vendo que estão necessitando. E aí? Se você, né, prega, que ama, né, as pessoas e tudo mais, como é que faz? Então, e qualquer dentre vós, versículo 16,
e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, vai embora, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, o necessário, não é encher o homem de ouro, mas o mínimo, pelo menos para que ele seja tratado com dignidade, o mínimo. Se você, por exemplo, vê uma pessoa, uma criança, ali tremendo de frio, ela ainda, além de estar sem casaco, ela é uma criança, não sabe nem aonde procurar. Então, o mínimo nós temos que fazer. É isso que ele está falando. Por quê? Porque nós temos um princípio de piedade, de compaixão, a gente se preocupar, falar, meu, é uma pessoa que Deus ama, que Deus tem uma história de vida para ela, e eu estou vendo que ela está precisando de uma ajuda, e eu não, sabe, ainda que o mínimo que deve ser feito. É isso que ele está falando. Então veja, o contexto era acepção de pessoas, né? Você entrou pobre, senta para lá. Você não está nem preocupado com as necessidades dele. O rico, você fica lá bajulando. Aí agora ele está entrando na parte prática da história. Qual é a parte prática? Se você vê a pessoa necessitando, não é para você colocar ela num cantinho ali, senta ali ou vai embora. O que eu posso fazer? Sabe, eu vou fazer alguma observação também, outra aqui que pode ser polêmica, mas você sabe que tem muita gente que entra na igreja sabendo disso, e são um bando de mentirosos. Você entra na igreja, conta uma mentira. Não, meus pais moram no Nordeste, eu preciso ir para o Nordeste, preciso só R$100 para pegar um ônibus, ver minha família e tal. Tem esses profissionais mentirosos, né? Então isso já cansou, muitas das vezes, as pessoas da igreja, né? Os diáconos que ali na porta ouvem cada história, né? A gente tem que ter discernimento também. Então, ele não está falando aqui para esses mentirosos. Você tem que ter discernimento se o cara não está jogando, né? Mas quando você está vendo, você está constatando, você não está caindo na conversa dele. Você está constatando, ele não veio com conversa, você está vendo. O cara está arrepiado, morrendo de frio. Ele não veio ali pedir, ele simplesmente está ali. Você constatou uma necessidade e não fez nada. Aí é uma coisa delicada, né? Deus vai cobrar isso. Contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Que fé é essa, né? Você está vendo ali, você está... Porque como volto a falar, tem muita gente às vezes que, né, não fica caindo em conversa, porque tem muito espertalhão aí para arrancar dinheiro nosso. Mas você está vendo uma situação, você está percebendo uma situação. Aqui, sabe, eu estou falando de convivência, né? É claro que você anda na rua, você vê muitas pessoas pedindo dinheiro, né? Como eu, às vezes, fico brincando, você tem que sair com um saco de dinheiros, né? Porque é tanta gente na rua pedindo dinheiro. A situação social é uma situação delicada. E aí, a partir daí, né, a gente precisa entender o outro lado, né, da história, né? Como nós podemos ajudar em outras situações. Aí entra projetos, né? Entra uma série de... Eu me lembro de igrejas que se prepararam, que se estruturaram, pessoas não só de igreja, mas em outras situações se prepararam para um trabalho maior, né? Mas aqui está falando muito aqui do dia a dia, de pessoas que você conheceu, situações que você está conhecendo ali, não é? Então você não pode ser uma pessoa insensível, uma pessoa fria, uma pessoa que não atenta para o seu próximo, já que o segundo maior mandamento de Deus é amar o seu próximo. E você não percebe ninguém necessário ao seu redor que você poderia ajudá-lo, então tá insensível, a sua visão é insensível. Vamos lá. Versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então está mostrando que a atitude, né, reflete a sua fé em Deus. É claro que existe um outro texto que diz o seguinte, ainda que eu dê o meu dinheiro aos pobres, se não tiver amor eu nada serei. Isso está em 1 Coríntios 13, né? Então, é assim, as atitudes podem ser imitadas, né? Tem gente que faz um teatro, né? Olha aqui, estou dando esmola, olha aqui, estou ajudando essa pessoa, faz até propaganda, né? Então, tem gente que quer se exibir. A Bíblia diz, se a tua mão direita fizer alguma coisa, a tua esquerda não precisa saber.
Mas aqui ele está especificamente, exatamente alguém que diz que dentro de si tem um motriz, tem o Espírito de Deus, tem o amor de Deus. Então isso não tem como ficar sufocado, isso vai se refletir em obras. As obras falam o que está dentro, da forma pura, a não ser quando está contaminado. O cara quer fazer um teatro, o cara quer enganar, o cara quer... Ele é vaidoso, ele quer fazer propaganda das boas obras dele. Aí é uma outra história. Mas aqui é quase que, né, a boca fala o que está cheio o coração, né? Quer dizer, as atitudes falam o que está cheio o seu coração. Vamos lá. Versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem em Deus, né? Creem e tremem. Então não é porque você diz que eu conheço a Deus, que eu tenho fé em Deus. Quer dizer, ele está dizendo que as suas obras vão mostrar que você tem fé em Deus. Mas se você diz que crê em Deus e não reflete em obras, né? Os demônios também creem em Deus. E as obras dele é tremer, né? Os demônios tremem na presença de Deus. Muitas das pessoas não tremem na presença de Deus. Continuam fazendo as coisas erradas, né? Muito bem. Versículo 20. Quereis, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Que a fé sem as obras é inoperante? Aí ele começa a mostrar, né? Não foi por obras, ele vai dar o exemplo, né? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Quando? Foi quando ele fez uma obra de oferecer o filho. Não foi quando ele pensou em oferecer, mas na hora quando ele fez. Ele operou, e aí nessa operação, nesta obra, né, o pai foi justificado, Abraão foi justificado. Versículo 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então a fé foi consumada porque ele tomou e fez. Então ali, né? Até então você está na dúvida, você faço ou não faço? Faço ou não faço? Então é creio, não creio, creio, não creio. Quando você faz, você crê e você fez. E ali se consumou a fé. Versículo 23. E se cumpriu a escritura que diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Vamos lá. Versículo 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, né? Quando estava lá a situação das muralhas de Jericó e tudo mais, né? Os espias foram lá e Raabe, né, guardou eles. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Quer dizer, corpo e espírito andam juntos, né? Para ter vida, corpo e espírito. Então ele está falando fé e obras andam juntas. Quer dizer, fé e atitudes andam juntas. O que adianta dizer que tem fé, mas não tem nenhuma atitude? Então, essa fé é morta. Não tem vida. Alguém está vivo quando tem corpo e espírito. Alguém tem vida com Deus? Ele tem fé e obras. Deu para entender? Ele está falando de vida com Deus. Muito bem, queridos. Olha, são 15 para as 9, eu não quero me prolongar. Se eu pegar o capítulo 3 aqui, vai mais longe. Ele é bem assim, né? Ele está falando agora sobre a questão da língua, né? Dos linguarudos. Porque é assim, gente, a gente quando fala em obras, tem as obras negativas, né? A língua grande, né? Então, acho que esse é um capítulo muito especial, a gente vai deixar para a semana que vem, né? Falar sobre os linguarudos, mas tudo bem. Amém, queridos? Desculpe hoje, né? Cabelo todo arrepiado, tudo bagunçado, na correria, mas o Rafael, acho que tá aí no vídeo aí, foi muito jóia, a gente está aí desenvolvendo os departamentos, né? Isso é muito, muito proveitoso, né? Olha lá, Eva, oi Eva, tá aqui, a Letícia tá aqui, o Antônio, a Angelina estão aqui, tem um grupo aqui, né? Deixa eu ver,
aqui pelo computador, né? Não sei se você conseguiu registrar aqui tudo. Deixa eu dar uma renovada aqui no computador. Vamos ver quem está participando. Se você tem mais gente aqui, mas não clicou aqui, né? Eu estou vendo vocês aqui, mas vocês não clicaram aqui, né? Mas é bom clicar para a gente poder citar os nomes, né? Antônio, a Fernanda clicou aqui, tá ouvindo. O Antônio, a Angelina, a Beth, oi Beth, o Nivaldo, a Kelly, Rafael Idai, Tamares, Nilson, oi meus queridos. Marco Antônio de Souza está aqui. Quem mais clicou aqui? É que quando você vê a Fernanda clicou, mas não apareceu, né? Então quando você clicar bem no início aqui, já aparece logo, né? Quem mais aqui? Deixa eu ver se apareceu mais alguém aqui. Muito bem, Fernanda, apareceu. Só mais a Fernanda, hein? Muito bem, tem algumas... A Cibele está aqui. A Cibele comentou, né, Cibele? Quando você clica ali no like, aí aparece aqui o Cícero, olha o Cícero, Gisela, né? Desculpe. E assim por diante. Amém, mas hoje é feriado, né? Mas aí eu pensei, é feriado, faço ou não faço, faço ou não faço. Tem gente que está passeando, né? Hoje eu queria passear, né? Mas aí eu peguei mais alguns irmãos lá, vamos trabalhar. Mas Deus vai recompensar, né? Estamos orando aí. Ore pela igreja, pelos departamentos. Nós estamos desenvolvendo os departamentos junto aí ao trabalho dos jovens. E vamos estar orando. Eu creio que muitos trabalhos assim vão se concretizando, né? E a gente vai colhendo os frutos, né? De todo esse trabalho, esse empenho, né? Não é fácil. A obra de Deus envolve muitos detalhes. Não é só pregar, né? Até para pregar tem que ter microfone, tem que ter cabo, tem que ter... Hoje tem que ter até... internet, né, para pregar o evangelho, quer dizer, para se utilizar, né, não quer dizer que você prega o evangelho no meio da rua, mas se utilizar de caminhos, né, de veículos. Então, assim nós estamos nos organizando, amém? Então, que Deus abençoe, bom final de feriado, né? Já está acabando o feriado, amanhã é terça-feira, né? Mas é isso aí, vamos sair para ganhar a vida na presença do Senhor, na força do Senhor. O Senhor nos prospera em nome de Jesus, amém? Quero só ressaltar novamente aquele pedido que eu fiz na questão do banco de sangue, né? Se você é doador de sangue, né? Veja, eu posso até reeditar aqui a foto com o endereço do hospital do irmão José Luiz, que precisa repor o sangue, tá bom? Eu vou ver se eu mando mais algumas informações sobre isso no WhatsApp. Deus abençoe. A paz do Senhor, queridos. Fique com Deus. A paz.